Lucas capítulo 17. A cura dos 10 leprosos, capítulo 11, amém? Versículo 11, perdão. Lucas 17, versículo 11 diz assim a palavra do Senhor. E aconteceu que, indo ele a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e da Galileia. Entrando numa certa aldeia, saiu-lhe ao encontro 10 homens leprosos, os quais paravam de longe e levantaram a voz, dizendo: Jesus, mestre, tende misericórdia de nós. E ele, vendo-os, disse: ide, mostrai-vos ao sacerdote. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. E um deles, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus em alta voz, e caiu aos pés com o rosto em terra, dando-lhe graças. E esse era o samaritano. E respondeu Jesus, disse: não foram 10 os limpos? Onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão esse estrangeiro? Ele disse: vai, e vai, levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Amém? Senhor Deus, aqui está a tua palavra. Fala conosco segundo a tua rica e infinita misericórdia. A tua palavra diz, Senhor, que a fé vem por ouvir a palavra de Deus. Nós estamos aqui, Senhor, para ouvir a tua voz, ouvir a tua palavra, Senhor, e através de ouvir a tua voz, dentro do nosso coração vai fluir, vai encher a fé, e através da fé, Senhor, nós vamos romper o impossível, nós vamos derrotar o gigante, nós vamos vencer a adversidade, nós vamos andar sobre as águas, nós veremos as muralhas diante de nós caírem em nome de Jesus, nós veremos a mão demônica de liberta, as águas se abrirem diante de nós veremos a mão dessa, chuva obedece ao favor do Senhor sobre a nossa vida, por causa da fé, chime demônio de liberta, e a fé que nós pedimos, que não fala conosco, nos exorta, nos vivifica, nos vivifica toda a verdade, nos ajuda, lá resta, lá basta, os teus servos hoje, em nome de Jesus. Jesus pode se sentar, em nome de Jesus. Amém. Nós sempre ministramos que somos todos filhos de Deus. E para Deus, budista, muçulmano, que seja qual fé um homem possa professar, nós somos todos filhos de Deus. Nós somos todos seres humanos. E Deus, Ele ama a todos sem distinção de raça, posição social, atitudes, quais sejam. Você nunca vai deixar de ser um ser humano. Você nunca vai deixar de ser amado por Deus. Não importa a condição que você se encontra no momento. Deus te ama. E Ele enviou Jesus Cristo para que Jesus Cristo se sacrificasse, morresse para que você tivesse vida, sofresse para que você tivesse prazer, alegria. Morreu e levou todos os teus pecados para que você, livre do pecado, você possa vencer a morte, você possa vencer a enfermidade, o diabo, o pecado. Deus te ama de tal maneira que nada e nem ninguém vai te separar deste amor. Aleluia. E a parábola dos 10 leprosos deixa bem claro o amor de Deus para com os homens. A Bíblia diz que haviam 10 homens. Esses 10 homens estavam acometidos de uma enfermidade que para a antiguidade era considerada uma doença maldita, era considerada uma maldição. Um leproso, ele era considerado, aleluia, o pior das criaturas. Ele era privado de estar convivendo em sociedade. Ele era privado de estar no templo. Ele era privado de tantas coisas. Ele era leproso. Bendito, exaltado o nome do Senhor. E às vezes, aleluia, nós sempre fazemos uma analogia entre a lepra e o pecado. O pecado é algo que está impregnado na vida do ser humano. E quanto mais você peca, porque a lepra, a hanseníase, é uma doença que ela vai te
praticamente se decompondo aos poucos, porque você vai perdendo membros, parte do seu corpo, você vai perdendo um pedaço de orelha, você vai aos poucos, você vai perdendo, e vai, assim, a sua forma física vai se transformando. O pecado, ele nos transforma numa criatura, assim, num ser tão feio. Nós vamos perdendo, né, os atributos que nós temos, porque nós somos imagem e semelhança de Deus. E o pecado, ele é como a lepra que vai corroendo, que vai destruindo a nossa comunhão com Deus, vai destruindo tudo aquilo que nós temos de belo. Aleluia. Aleluia. Então, aleluia, é por isso que Jesus Cristo derramou sobre nós o teu sangue, nos purificando dessa lepra que é o pecado, essa doença que destrói, que corrompe o ser humano. Bendito e exaltado é o nome do Senhor. E os leprosos, né, eles estavam passando e eles ouviram as boas novas. Amém? E qual eram as boas novas? Jesus está aqui. Jesus está passando. Amém? Essas são as boas novas que Deus ele enviou para nós. Aleluia. A igreja de Cristo. Aleluia. Aonde Cristo está, alguma coisa acontece. Amém? E essas são as boas novas. Que não importa o tamanho da tua luta, Deus tem a solução. Não importa o tamanho da tua dor e do teu sofrimento, Deus tem a cura para o teu interior e transforma todo o seu sofrimento, aleluia, em alegria e prazer. Aleluia. As boas novas é que você é filho de Deus e em nome de Jesus Cristo você tem a tua salvação. Amém? Amém. Graças a Deus. E esses leprosos, eles ouviram as boas novas. Jesus está aqui. E o que eles fizeram? Eles foram de largo, clamando: Jesus, filho de Davi, tende misericórdia de nós. Amém? Amém. Há momentos na nossa vida, irmãos, que nós somos como aqueles leprosos. Nós não temos o apoio da sociedade. Nós não temos quem possa nos ajudar, nos auxiliar. Nós não temos perspectiva de vida. O que nós vemos diante de nós é uma sentença de morte. Mas de repente Jesus Cristo ele entra na nossa história e aquela sentença de morte ele transforma vida. Glória a Deus. Aleluia. Bendito e exaltado é o nome do Senhor. E quando, aleluia, nós reconhecemos, aleluia, que nós somos carentes do favor do Senhor, e quando nós nos humilhamos diante das potentes mãos do Senhor e rogamos: Senhor, tenha misericórdia de nós, não importa, aleluia, o que nós estamos passando, certamente Deus ele vai agir com misericórdia na nossa vida e vai nos dar a vitória. Quando aqueles leprosos começaram a clamar: Jesus, filho de Davi, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de nós, aleluia, Jesus Cristo de pronto já realizou o milagre, aleluia. Nós conhecemos a história do cego, aleluia, que também estava numa condição deplorável. Ele era cego, ele não tinha quem o ajudasse, ele não era na mão de força e me desse uma pessoa respeitada na sociedade. Bendito e exaltado o nome do Senhor. Mas ele ouviu as boas novas: Jesus, filho de Davi, está passando por aqui. Então ele começou a clamar em alta voz. Mas se você atentar para o texto, você vai ver que as pessoas tentaram impedir. Ah, não clame não incomode o mestre. Mas, aleluia, ele persistiu: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Aleluia. Muitas das vezes as pessoas tentam roubar a nossa fé. Ah, não adianta você ir para a igreja. Você está indo na igreja e sua vida não muda. Você está indo para a igreja e você continua a mesma coisa. Não, continue clamando, insista: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E sabe o que vai acontecer? Da mesma forma que o cego foi curado, que aqueles leprosos também foram curados, você também vai encontrar a sua bênção, você também vai encontrar a tua vitória. Não importa se você vai ter uma cura física, espiritual, intelectualmente falando, mas o importante, geralmente é forças de modéstia, é que as boas novas, ela não tem forças de modéstia na tua vida, trazendo felicidade.
Se você crê. Aleluia. Quando eu digo que Deus ele não faz acepção de pessoas, ele não faz. Se você clamar,